Se você vai dedicar a sua vida inteira a um trabalho, é importante que seja um trabalho que você tenha paixão, que você esteja obcecado por ele. Agora, um talento e paixão que não lhe dá renda não é um trabalho, é um hobby. E nós estamos falando de trabalho. Então, você precisa ter essa divergência, essa convergência desses 3 pontos. Por isso que isso se chama a lei da tripla convergência. Então é importante que nesse momento você entenda isso, desenha isso, depois tu tira uma foto, posta lá no seu feed, posta lá nos seus stories, porque você precisa começar a ensinar para as outras pessoas o que você está aprendendo aqui. Esse é o melhor modo de você aprender. Você assimila, você se apossa disso, é lógico, sempre dando os créditos para mim, né? Tô brincando. Mas então o que acontece? Se você conseguir, veja só, isso nem 5% da população tem esse conhecimento que você tem. Eu sei que tem muita gente aqui assistindo que conhece o Joel J, que é um amigão meu, grande parceiro. E isso aqui é o conceito que está no livro O Óbvio que Ignoramos. E uma pessoa postou lá que ela comprou O Óbvio que Ignoramos por indicação do Joel. E aí eu compartilhei, marquei lá o Joel e o Joel no inbox, no direct, e disse aí, Jacó, imensamente grato, esse livro mudou a minha vida. E esses são conceitos que estão nesse livro. Então, imagina se toca um cara alta performance como o Joel J, que já na adolescência ganhava títulos nacionais em natação e tudo mais. Então, isso são conceitos que eu estou passando para você, que impactaram a vida dele e inúmeras pessoas. Então, você tem um propósito definido baseado nisso, e esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, você vai estar entre os 5%, os top players do mercado. Agora, uma vez que você tem esse propósito definido, e de novo, não te preocupe com a aplicação imediata disso, você primeiro precisa compreender. Uma vez que você tem um propósito definido, aí nós já vamos entrar para o conteúdo de hoje. Então preste atenção, agora já vamos começar com conteúdo novo. O que você precisa fazer uma vez que você definiu um propósito de vida? Por exemplo, ok, eu vou usar o exemplo da Gisele Bündchen. Aliás, ela estava de aniversário anteontem. Por que o exemplo da Gisele Bündchen? Porque o Valdir Bündchen, com quem eu escrevi esse livro, que é o pai da Gisele, ele foi um dos meus grandes mentores ao longo da minha adolescência, início da minha juventude. Ele foi o cara que me mentorava. E nesse mesmo período ele mentorava a Gisele, lógico que é alguns anos mais nova do que eu, mas ela começou a carreira dela aos 13, 14 anos. Então, o que acontece? A Gisele Bündchen é um exemplo do que eu estou explicando aqui. Outro exemplo do que eu vou explicar aqui é o Paulo Coelho. Então, o que acontece? Antes de entrar nesse conteúdo novo, antes de revelar essa grande virada de chave, essa sacada, eu queria que você pegasse e você compartilhasse com seus amigos. Marca, enche o saco. Aqui embaixo do vídeo tem um aviãozinho, marca. Manda para uns 5, 10 amigos para que eles também entendam isso, porque eles vão fazer parte da sua mente mestra. E enquanto você fizer isso, eu vou te explicar o desafio que nós vamos começar hoje à noite. E esse desafio, ele vai lhe dar a oportunidade de ganhar esses 3 exemplares do meu livro. Tá? Isso aqui são R$150 que eu estou dando de brincadeira, além de todo esse conteúdo. Tá? Eu até disse, não, já estou dando todo esse conteúdo, não vou ainda dar livros. Mas aí a minha agência que cuida de mim, a Action, disse o seguinte, não, Jacó, vamos fazer isso. Então estou fazendo isso também para vocês, estou fazendo com amor. Então, vamos lá. O que acontece? No final da live eu vou explicar isso para você, como você pode ser um desses ganhadores. Então, uma vez que você tem o propósito definido, o que você precisa fazer? Você precisa criar um mantra. O que é um mantra?
A Gisele Bündchen, ela queria ser modelo. Isso é um propósito definido. Ok, eu vou ser modelo. Mas ela criou um mantra para ela. Eu quero ser a modelo, a top número 1 do mundo. Acredita ou não, aos 14 anos, quando ela era uma menininha sequinha, não era aquela mulher bonita, glamourosa que você conhece hoje, ela tinha vários apelidos, como Saracura, Olívio Palito, ela já dizia que ela queria ser a modelo top 1 do planeta. E daqui a pouco eu vou te explicar por que isso é tão importante. Então veja o seguinte, você tem que criar um mantra. No caso, a Gisele, ela disse, eu quero ser a top número 1 do planeta. O Paulo Coelho, ele disse o seguinte, ele tinha 14 anos e ele escreveu que ele queria ser um autor lido e respeitado no mundo inteiro. E ele não disse que ele queria ser um grande literato, que ele queria ganhar um prêmio Nobel de literatura. Não, ele disse que ele queria ser um autor lido e respeitado no mundo inteiro. É o que ele se tornou. Então, por que é tão importante você criar um mantra? Por exemplo, se você é um vendedor, no caso, aí você vai definir um mantra, eu quero ser o melhor vendedor da minha empresa. Você vai criar um mantra, você vai pensar sobre o seu propósito e criar um mantra. Por que criar um mantra é tão importante? Porque ele cria uma coisa chamada ancoragem. Escreva aí, ancoragem. O que é a ancoragem? Ancoragem vem da palavra âncora. O que é uma âncora? Uma âncora, você sabe que tem vários tipos de âncora, mas pode ser uma âncora assim. Âncora é uma coisa onde as pessoas ancoram os navios. Então, o que isso tem a ver, o mantra com propósito definido e com ancoragem? É porque ali, no mantra, você vai ancorar todas as suas escolhas, todas as suas decisões. Se você não tem um mantra, e você tem duas opções, uma que vai te levar ao propósito definido e a outra que vai te afastar dele, é bem capaz de você se deixar distrair e você fazer a escolha que não te leva ao propósito definido de modo inconsciente. E aí tem muita gente falando, como eu preciso me libertar da procrastinação, da autossabotagem, eu preciso me libertar das minhas crenças limitantes. E muitas vezes tudo isso acontece porque você não tem ancoragem, porque você não tem onde ancorar as suas decisões, as suas escolhas. Então pense comigo, você tem um mantra na sua vida, uma coisa que você vive se repetindo, que você vive repetindo, que você vive se dizendo que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. E existe um outro fator, depois eu vou falar um pouco mais sobre a ancoragem, mas existe um outro fator. Porque se eu te disser que você vai ser o melhor do Brasil na sua área, e você nunca ouviu isso, e nem você nunca pensou sobre isso, a sua mente vai ter uma reação imediata de, não, eu não. Agora, se eu te disser isso 1000 vezes, você vai começar a se abrir para essa ideia. Você vai começar a visualizar, o seu cérebro, a sua mente vai começar a aceitar isso. O Valdir Bündchen, ele sempre me dizia que eu iria ser conhecido pelo Brasil inteiro. Ele sempre me dizia quando eu era um menino desconhecido. E eu sempre me desviava disso. Um dia eu disse para mim mesmo, mas se ele, que é um homem tão sábio, que é um homem que já escreveu livros, é um homem que dá consultorias para grandes empresas, é um homem que conduziu, que mentorou a carreira da Gisele dessa forma, que levou ela a esses resultados extraordinários, se ele acredita em mim, por que eu não posso acreditar? E isso abriu uma janela na minha mente. E a partir daquele momento, eu não refutava mais essa ideia, eu comecei a aceitar. Então, se você não tem um mantra, se você tem que ser a primeira pessoa a apostar as suas fichas em você mesmo. Muitas vezes a gente aposta as fichas nos outros,
mas você aposta as fichas em você, então crie esse mantra. Não sei o que você quer. Eu não sei se você já tem um propósito. Eu não sei se esse propósito faz parte da tripla convergência, mas nós vamos dar um jeito nisso. Mas comece a criar um mantra, algo ousado, algo palpável para você. Agora o Valdir já está dizendo que eu vou ser conhecido pelo mundo inteiro. E eu estou dizendo isso. Venha, vai dizendo, me faça acreditar nisso. Porque eu preciso, se eu acreditar, o resto vai acontecer. Então, a ancoragem, tem uma história muito bonita de Herbert Kelleher, conta ela no livro Óbvio que Ignoramos, e eu inclusive chamo esse conceito de ancoragem de conceito Kelleher. Porque Herbert Kelleher é o fundador da Southwest Airlines. A Southwest é uma companhia aérea nos Estados Unidos que cresce desde a sua fundação, num mercado completamente complicado e complexo como a aviação. E um dia um jornalista perguntou para ele: Kelleher, qual é o segredo? Como é que se administra uma empresa de aviação tão bem? Qual é a tua receita? E ele disse o seguinte, preste muita atenção, que isso é muito importante. Ele disse o seguinte: eu posso ensinar qualquer pessoa a administrar a empresa em menos de 30 segundos. E o jornalista disse: como assim? Em menos de 30 segundos administrar a Southwest? Ele disse sim. E o jornalista disse: por quê? Como tu explica isso? Ele disse: você só precisa saber de uma coisa, que nós, no caso a Southwest, somos a companhia aérea que oferece as passagens mais baratas do mercado. Isso era um mantra. Em torno disso, ele ancorava todas as decisões. Por isso que ele dizia que era tão fácil administrar. Ele até deu um exemplo, porque o jornalista perguntou: mas por que isso é tão importante? Aí ele disse: o que você diz para ela? Você pergunta. Isso vai fazer com que nós sejamos a companhia aérea com as passagens vai ter salada verde com peito de frango. Então, preste atenção. Se você tiver um mantra e você tiver duas ou escolhas, por exemplo, ler um livro ou assistir Netflix. Aí você vai dizer: ler um livro vai me ajudar a me tornar quem eu quero ser? Assistir Netflix vai me ajudar a ser quem eu quero ser? Ah, você diz não. E aí você vai tivermos um mantra no qual nos ancorar, no qual funciona como uma bússola para... Não adianta, as distrações do meio vão nos tirar disso. E isso é comprovado cientificamente, existem vários mostram para nós que se você não... por exemplo, tem um estudo muito interessante, não vou entrar nisso, outra hora eu falo, mas
O que acontece? Se você infinitas vezes. Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos até aqui que depois que se definiu um propósito, você precisa elaborar. Eu quero ser um autor lido e respeitado no mundo inteiro. Então, o que você quer ser? Um autor. Que tipo de autor? Lido e respeitado. Aonde? Foco em torno desse mantra, desse propósito. Nós vamos inverter agora, nós vamos começar a chamar o mantra de propósito, porque o seu propósito precisa. Como é que você vai fazer para criar foco em torno desse propósito definido? Isso aqui vai curar todo o seu problema de foco. Se você tem falta de foco, isso você pode usar em qualquer canto, você pode usar na sua empresa, você pode usar na sua vida pessoal. Então, foco, basicamente, você precisa levar só 4 fatores. São 4 fatores que você precisa. Já ter um caso de amor com a vida.
E isso passa pelo tempo. Depois, lá nas atitudes, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre tempo, a sua relação com o tempo. Eu disse que você precisa superar 3 coisas se você quer dar um boom na sua vida. Isso não é assunto para hoje, mas já vou antecipar. Você vai precisar superar o seu ambiente. No meu propósito. Mas aí você tem que roubar tempo de outras coisas e investir aqui. Porque senão, por exemplo, se você dia a dia, você olha para o seu tempo como um prisioneiro que deixa escapar tudo, ou você olha, você administra, você gerencia mais sobre tempo. Então, quando você tem um propósito definido, você precisa determinar. Eu falei determinar as horas por dia que tu vai investir no seu propósito. E muitas vezes no teu trabalho mesmo você pode direcionar muita coisa para o seu propósito, simplesmente mudando a atitude, mudando o modo de pensar, mudando a sua rotina. Então a primeira coisa que você precisa gerenciar é o tempo. A segunda coisa que você precisa colocar atenção é energia. Por que a energia é tão importante? Porque você pode ter muito tempo, mas se você não tem energia, você não vai conseguir fazer bom uso do tempo. Tá me entendendo? Se você é uma pessoa que está muito acima do peso, que come muita porcaria, injeta muito açúcar, muito álcool ou muito café, ou passa o tempo na balada, por exemplo, se você tem o sábado inteiro livre,
mais sexta de noite, você fica até às 5 horas na rua, na balada, tomando um garrafão de uísque, um litro de uísque, não sei o que, no outro dia você tem tempo, mas você não tem energia, e você não vai fazer uso desse tempo. Então, a energia, você tem que começar a administrar e a controlar a sua energia. O terceiro ponto é o capital. O que é o capital? O capital se divide em duas partes. Capital intelectual. E o que isso quer dizer? Você precisa colocar a inteligência, a criatividade, a atenção, o pensamento no seu propósito. Isso é seu capital intelectual. Muitos de nós todos nós temos um alto nível de inteligência comparado a um animal ou coisa assim. Então o que acontece? Como é que você usa essa inteligência? Muitos de nós são bem criativos. Como é que nós usamos essa criatividade? Nós recebemos o dom da imaginação, é um capital intelectual. Você usa essa imaginação para o seu propósito, para o seu mantra, ou você fica usando a imaginação para criar preocupação, para criar ansiedade? Você está me entendendo a importância desses fatores? Então você começa a criar foco em torno do propósito, administrando todos esses fatores. E um é o capital intelectual. O outro ponto é o capital financeiro. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de investir alguma coisa no nosso propósito. Eu vejo que as pessoas às vezes dizem que não tem dinheiro para comprar um livro que custa R$24. Eu digo, mas gente, você pega e vende alguma coisa, você ganha R$24. E você vai lá e compra o livro, e você estuda o livro, você lê o livro 4, 5 vezes. Eu muito tempo não tinha dinheiro. Eu, pessoalmente, não tinha dinheiro para comprar livro. Eu era um ratazana de biblioteca. Até pouco tempo, a maioria dos estudos que eu fazia, porque eu estudava muito, uma assinatura de um jornal universitário, e ia na biblioteca de Nova York, ficava lá, às vezes até fechar. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para bancar isso. Então, capital financeiro, onde você novo. Esses dias um amigo meu disse, eu preciso que tu ajude a cuidar das minhas finanças, porque nós estamos completamente quebrados. Eu disse, bom, regra número 1 das finanças: se você está quebrado é porque você gastou um dinheiro que você não tinha, e agora você tem que pagar e você não tem. Então, não compra mais nada a partir de hoje. E passou uma semana depois, ele veio na próxima reunião, estava com um celular novo. Esses 10X aí, não sei o que, 10X. E aí o que aconteceu? Eu disse para ele, pronto, está dispensado. Ele disse, por quê? Eu digo, o que adianta a gente ficar falando se você não faz? De onde saiu esse celular? Aí ele disse, não, mas isso aí eu parcelei. Eu digo, mas e daí? Tu não vai ter que pagar? Então o que acontece? Eu dando consultoria de graça e ele dando dinheiro para a Apple. Negativo. Então o que acontece? Acontece o seguinte, as pessoas, elas têm dificuldade de descobrir, por algum motivo ou por outro, que investir no propósito é investir no futuro. No teu futuro. No futuro dos teus filhos. No futuro das pessoas que tu ama. No futuro da tua velhice. Que coisa triste, não é? As pessoas, quando chegam aos 60, 70, 80 anos, adoecem e tem que ir numa fila do SUS porque não tem plano de saúde. Que coisa triste. Então, pense, organize a sua vida em torno disso. E qual é o quarto fator? Nós já vimos esses 3. O quarto fator é o que eu mais gosto, é o que nós estamos fazendo aqui. É as relações sociais. Olha que coisa linda, que eu não tinha quando eu era mais novo. Poder ficar 1 hora por noite
conversando com gente bacana que eu digo, gente que estudou, que dá curso, que escreveu livros. Eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, de assistir 17 aulas gratuitas com o Paulo Coelho. Como eu teria gostado disso? Então, você não tem nenhum motivo para andar com pessoas que te colocam para baixo, porque as relações sociais, elas podem te levar ou elas podem te colocar para baixo. Então, você também pode levar as pessoas que andam contigo, você pode empurrá-las para baixo. Quando eu digo para você mandar o aviãozinho para as pessoas, é porque daqui a pouco as pessoas que não vão estar assistindo essas lives transformadoras como essas 17, que vão mudar a sua vida, tenha certeza disso. Se elas não te acompanhar, você não vai mais ter tesão de ficar com elas. Por quê? Porque você vai estar numa outra... Eu sempre digo que as pessoas, elas se dividem em níveis de consciência. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Você vai ver como é extraordinário você entender isso. Porque tudo depende do nosso nível de consciência. Porque é o nível de consciência que nos dá o poder de discernimento, de olhar para uma coisa e entender se isso é uma coisa boa para nós ou não. Então, amanhã nós vamos trabalhar os níveis de consciência. Quanto maior o seu nível de consciência, melhor a sua vida, mais paz de espírito, mais tranquilidade, mais felicidade, mais abundância na sua vida. E isso eu quero fazer, eu quero elevar o seu nível de consciência de um patamar que você não vá mais se preocupar. Você vai se preocupar com o seu propósito, mas não vai mais criar preocupação. Então, o que nós temos? Relações sociais. Eu, na minha vida, eu fiz o seguinte, faça o mesmo. Eu escolhi uma ou duas pessoas que eu vou ouvir e que eu vou seguir. E eu me desconectei de muitas pessoas, não no sentido de ser amigo, de amar, de gostar, de fazer uma ligação, de dar um oi, mas de permitir que essas pessoas me influenciassem com as ideias delas. E isso é muito simples, você escolher um parâmetro. Você escolhe um parâmetro seguinte: essa pessoa, ela é como eu quero ser? Porque se ela não é como eu quero ser, o que vai acontecer? Ou eu vou influenciar ela a ser como eu quero, ou ela vai me influenciar. Mas como o negativo influencia mais fácil, é bem possível que essa pessoa vai te influenciar negativamente. Hoje alguém perguntou nas perguntas lá se eu fui aluno do Wendel Carvalho. E eu e o Wendel Carvalho, nós somos velhos amigos de muito tempo.
sempre dá o melhor que você pode dar. Então, é assim que você cria foco. A partir de hoje, se você tem um propósito, tudo bem. Se você não tem um propósito, você já precisa memorizar, criar essa imagem mental na sua cabeça, que você vai ter que dedicar um tempo para o seu propósito, a melhor energia vai ter que ir para o seu propósito, capital, o seu capital intelectual, o seu capital financeiro tem que ir para o propósito, as suas relações sociais tem que girar em torno do propósito. Tem uma história muito linda no livro Seja Singular, do Jay-Z, como ele saiu de um marginal do Brooklyn, em Nova York, a se tornar uma das pessoas que mais ganha dinheiro no mundo artístico, no mundo da música. Ele era um vendedor de drogas. Ele era uma pessoa que deu um tiro no irmão para roubar as joias do irmão, para vender as joias para comprar drogas. E ele mudou a vida dele, fazendo essa transição da rua, do tráfego para a música, usando esses 4 elementos que eu ensinei para vocês. Então, é assim que você cria foco. Só para recapitular bem rapidinho, antes da gente ir para o próximo tópico, nós vimos então o seguinte: quando você tem um propósito definido, você precisa criar um mantra. Esse mantra, ele vai criar a ancoragem das suas decisões, das suas escolhas. Essa ancoragem, ela funciona assim: você tem o propósito aqui, você vai ancorar as escolhas em relação ao seu tempo, no seu propósito, você vai ancorar a energia para o seu propósito, o capital aqui, tanto o intelectual como o financeiro, e aqui as suas relações sociais. As principais escolhas, por exemplo, existem escolhas fora desses 4 pontos. Está entendendo por que isso é tão importante? Porque, veja bem, se você colocar o seu tempo no propósito, sua energia no propósito, o seu capital, tanto o intelectual, que é a inteligência, a criatividade, tudo isso, e as finanças, colocar isso, e as suas relações em torno do seu propósito, você colocou 100% de foco no seu propósito. Ok, agora vem a parte das 4 mentalidades que eu quero ensinar para vocês. De novo, sempre lembrando, eu estou passando as peças do xadrez para você. Então, se você quer desenvolver uma coisa que todas as pessoas têm, todas as pessoas com alta performance, todas as pessoas com resultados extraordinários, elas têm uma coisa chamada inteligência prática. A inteligência prática, diferente da inteligência intelectual, a inteligência prática é uma coisa que você cria. A inteligência, essa tu desenvolve, tu amplia, mas essa aqui tu cria. Como é que tu cria? Você cria essa inteligência desenvolvendo 4 tipos de mentalidade que você vai ter que entender agora, tá? A primeira, e é muito simples, você vai ver como isso é simples. A primeira mentalidade, tá? Ela é a mentalidade filosófica. Eu que sou formado na área de filosofia, eu adoro isso. Aliás, essa inteligência prática, isso tudo fui eu que criei, é um conceito meu. O que é a mentalidade filosófica? Por que ela é importante? A mentalidade filosófica, ela faz aquilo que nós falamos ontem. A mentalidade filosófica, ela vai... O que o filósofo faz? O filósofo faz perguntas. E é através da mentalidade filosófica que você vai conhecer o seu verdadeiro eu. Você vai se questionar qual é o meu talento natural, qual é a minha paixão, qual é a minha missão de vida, o que eu quero, como eu quero servir, como eu quero impactar as pessoas à minha volta, como eu quero me posicionar no mercado.
Que tipo de virtude, que tipo de princípios eu quero cultivar? Que legado eu quero deixar? Então tudo isso faz parte da mentalidade filosófica. São perguntas que você se faz para definir quem você é e o que você quer ser. E nós vamos falar muito sobre isso a partir de amanhã. Sobre você, sobre a ideia que você tem sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o seu poder, sobre o seu potencial. Nós vamos começar a falar isso amanhã, vai ser um espetáculo, você vai ver. Então o que acontece? A mentalidade filosófica, você tem respondido essas perguntas que eu te fiz? Você sabe que tipo de posicionamento você vai ter? Você sabe o que legado você quer deixar? Isso tudo nós vamos ver ainda ao longo desses 17 dias. Vou acelerar aqui para não fechar o horário. Então, a mentalidade filosófica, ela vai te dizer o que você quer. Aí vem a mentalidade de cenário, que é a mentalidade 2. Essa mentalidade 1, essa mentalidade 2. O que é o cenário? Você vai usar o poder da imaginação, que é a única coisa fantástica, que se você usar essa única coisa, você já vai mudar a sua vida. Quando você começar a imaginar uma realidade diferente da realidade na qual você vive hoje. Você imaginar cenários diferentes. De novo, nós vamos fazer essa atividade quando nós vamos falar sobre você ter que superar a ideia que você tem sobre si mesmo, sobre o seu ambiente, sobre o seu corpo, viver em nova linha de tempo. Você imaginar um cenário diferente daquele em que você vive hoje. Quer dizer, você se ver fora disso. Eu chamo isso de efeito Pigmaleão. Porque quando você sai, mesmo na imaginação do ambiente que você está, você já está começando a criar um novo ambiente para você. Porque toda a criação humana, ela acontece em 2 níveis. No nível mental e no nível físico. A primeira criação, o primeiro nível, sempre é o nível mental. Não existe nada que o ser humano já criou que ele primeiro não tenha criado na mente. Se quer criar um celular, você precisa criar na cabeça. Se quer criar isso aqui, um pincel atômico, se quer criar tudo que você quer criar, se você quer fazer uma série de lives, primeiro você tem que criá-la na sua imaginação. Faz sentido para você? E então, tudo o que você consegue imaginar, você também consegue criar. E o que você tem imaginado para você? Então, a mentalidade cenário, a terceira mentalidade é a mentalidade estratégica. Nós vamos nos aprofundar ainda mais sobre isso ao longo do curso. Eu só estou te dando as peças. Eu sempre insisto nisso para você não criar ansiedade. Ah, mas como eu faço? Não, calma, calma, nós vamos ver tudo isso. Então agora você sabe quem você é, onde você quer chegar. Certo? Então você tem esse vácuo aqui. Você está aqui e você quer chegar aqui, certo? Então, como é que você vai preencher essa lacuna? Como é que você vai criar o que você imaginou no cenário? Você vai criar isso usando a mentalidade estratégica. Como? Você vai criar uma estratégia. E como você cria essa estratégia? Nós vimos ontem, desenvolvendo o poder pessoal. Como você desenvolve o poder pessoal? Vou te explicar isso depois da quarta mentalidade. Então nós temos a mentalidade estratégica, que você vai usar para criar uma estratégia para sair de onde você está e chegar onde você quer chegar. A quarta mentalidade é a mentalidade de ação, que na verdade está no núcleo de tudo. Ela não está aqui, na verdade ela está aqui. Vou fazer outro desenho, porque a ação é a execução da estratégia. Então, já finalizando os nossos conteúdos, não se esqueça que nós temos a promoção daqui a pouco ainda. Finalizando o nosso conteúdo, na verdade funciona assim. Você tem aqui a ação no meio,
E aí você tem aqui a mentalidade filosófica, você tem aqui a mentalidade de cenário e você tem aqui a mentalidade estratégica. Por que isso? Porque o que acontece? Você, para desenvolver uma mentalidade filosófica, você precisa de ação. É uma ação mental, é a ação de escrever. Para desenvolver a mentalidade de cenário, você também precisa da ação. A ação da imaginação, de você imaginar uma realidade diferente. E aqui, para você imaginar a estratégia, para você criar a estratégia, o que você precisa? Você também precisa, de novo, da ação. Então, a ação, na verdade, das 4 mentalidades, ela fica no meio. Por que inteligência prática? Porque isso aqui não é só para grandes projetos. Isso é para projetos, para o dia a dia. Porque você sempre vai estar se perguntando, e aí isso funciona quando você incrementa, implanta, você assimila isso na sua vida, isso vai funcionar que nem um relógio suíço. Então eu disse assim, como é que você cria a ação, a estratégia, como é que você faz? Essa ideia vai se transformar num sonho. Agora você é uma pessoa que não tem mais uma ideia. Você tem um sonho. Um sonho já é um desejo ardente. É uma coisa que você quer mais do que uma ideia. Esse sonho, quando você definir ele num propósito, quando você começa a agir em torno desse propósito definido, se coloca ação nele, você cria uma coisa chamada esforço definido. É você criar aquele foco do tempo, da energia, do capital, das relações sociais, tudo isso em propósito se chama esforço organizado. O esforço organizado, ele vai produzir o seu poder pessoal, que por sua vez vai fazer com que você realize o seu propósito, ou seja, vai ter sucesso com a sua ideia, com o seu sonho. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Amanhã à noite nós vamos começar a desvendar essa coisa maravilhosa que se chama eu. Pensar aquilo que você pensa sobre você. O que te levou a ser essa figura, essa pessoa que você é. É isso que nós vamos ver amanhã. Ó, ação. Cenário, imagine você fazendo isso, uma vida nova, quebrando seus medos, rompendo a sua timidez, a sua ansiedade. Faça um videozinho simples.
E se você é meio assim, mas eu não tenho chance de ganhar, faça e você vai entrar para o sorteio e você vai ganhar, tá? E não esqueça de compartilhar o resuminho. E comente, tá? A gente se vê amanhã às 9h05, desculpe.